se essa é a equação, e a pergunta está aqui à esquerda, quando a questão, o x da questão está à direita, aí é só você fazer esse esquema. Quando ele está à esquerda, aí você faz um esquema de calcular a transposta aqui e a transposta aqui, e aí você vai encontrar o seguinte, ó, transposta do produto é o produto da transposta, mas trocando a ordem. B barra transposta é igual a C barra transposta. Agora a pergunta que era o B barra passou aqui a transposta. Transposta. Então a pergunta B barra passou para a direita agora. E aí você monta esse esquema, ó. P barra, que é a matriz dos coeficientes, P transposta, perdão, C barra transposta, e aí escalona, e você deve chegar na identidade, e aqui vai chegar a resposta, mas a resposta agora é B barra transposta. Então tem que tomar um cuidado, na hora de você reconstruir a base B, ao invés de pegar as colunas desse resultado, você vai pegar as linhas desse resultado. Então só esse detalhe aí, para resolver a questão 2. A questão 3 questão 3 é da projeção paralela. Então basicamente na questão 3 você tem o 1, o 2 e o 3, e aí você vai escrever o vetor genérico, que é o x, y, z, como, na verdade, escreveu o A, B e C, né? Deixa eu ver como é que foi que eu fiz. Não, é o x, y, z mesmo, como combinação desses vetores. Então eu vou chamar de alfa 1, o 1, mais alfa 2, o 2, mais alfa 3, o 3. Basicamente esse é o problema. Você vai resolver esse sistema aí. Então a matriz vai ser o 1, você vai colocar o vetor 1 na coluna, o 2 na coluna, o 3 na coluna, e vai colocar aqui o vetor x, y, z na coluna e vai escalonar. E aí você vai chegar na identidade, e aqui vai chegar alfa 1, alfa 2, alfa 3. Então é isso. Aí o resto é a aplicação. A parte de fazer conta é essa, né? Ok. Então a projeção sobre o espaço F paralelo ao espaço G do ponto x, y, z vai ser a expressão alfa 1 vezes o 1 mais alfa 2 vezes o 2. Então, é assim que a gente resolve. O problema que a gente tem é montar esse sistema e resolver o sistema. Então, novamente, o escalonamento aí. Essa é a questão 3. A questão 4. Determinar uma base e a dimensão do núcleo da imagem. Bom, então a questão 4, primeiro a gente trata do núcleo, né? Do núcleo da transformação. O núcleo da transformação são os pontos que satisfazem o seguinte, ó, são os pontos que satisfazem d de x, y, z, ou se tiver mais variáveis ou menos aqui, a imagem da transformação é zero. Então você precisa saber quem são os pontos que satisfazem isso. Como esse zero, na verdade, é no contradomínio, então é 0, 0, 0 para esse caso também. Então você tem um sistema, expressão do x é igual a zero, então vai ter aqui uma expressão do x igual a zero, outra expressão do y desse lado igual a zero, e expressão do z igual a zero.
Então você vai ter um sistema homogêneo. A solução desse sistema é o núcleo, da questão 4. A solução desse sistema é o núcleo. Você vai montar esse sistema e resolver. Isso é a parte do núcleo. A imagem da transformação você vai escrever T de x, y, z. Ela tem uma expressão. Você vai tentar resolver isso para as variáveis x vezes o 1 mais y vezes o 2 mais z vezes o 3. Então é mais para eu relembrar essa sequência aí também. Você vai ter você vai tentar escrever dessa forma. Inicialmente ele está como uma expressão de x, y, z, expressão de x, y, z e expressão de x, y, z nas coordenadas, aqui. Você vai tentar escrever em função de x, em função de y, em função de z. Sim, tentar escrever assim. Seguindo os exemplos aí é fácil. Bom, então aí você tem um conjunto de geradores da imagem. Então a imagem da transformação, ela pode ser gerada por esses vetores, o 1, o 2 e o 3. Só que isso é um conjunto de geradores, não é uma base. Então aí volta a questão da base, né? Que as duas primeiras questões eram em relação à base também. O que é uma base? Uma base é um conjunto de vetores que gera o espaço, que nesse caso aqui a gente tem um conjunto de geradores, né? Porque você conseguiu escrever a imagem assim, gera o espaço e além disso é linearmente independente. Tá? Então, como é que você faz para poder pegar um conjunto de vetores e transformar num conjunto de vetores linearmente independente que gera o mesmo espaço? Então o esquema para fazer isso, tem um exemplo na apostila aí, é fazer o seguinte: escrever os vetores nas linhas de uma matriz e escalonar. E aí você vai chegar num formato onde talvez tenha linhas de zeros no final e o que sobrar aqui vai ser linearmente independente. Então vamos supor que sobrou V1, V2. Poderia sobrar um só, ou sobrar 3 mesmo. E aí então esse conjunto aqui, ó, V1, V2 é uma base para a imagem. E aí se tiver 2 vetores na base, então a dimensão da imagem é 2, que é a quantidade de vetores da base. Aqui segue o mesmo esquema, né? Tem que resolver esse sistema, achar um conjunto de geradores. Hoje eu vou fazer uma questão assim. Resolver o sistema homogêneo, acho que é a segunda questão. Resolver o sistema homogêneo, montar o conjunto de solução, olhar para os vetores que geram o conjunto de solução e montar uma base do conjunto de solução do sistema homogêneo. E aí dizer qual é a dimensão. Então eu vou fazer com detalhes essa questão aí. Bom, então essa é a 4. A 5. Questão 5. Qual é a matriz da transformação linear nas bases? Então essa tem um pequeno detalhezinho ali. 4. Você tem as duas bases e a expressão da transformação. Questão 5. Vou tentar fazer esse bicho parar de funcionar aqui. Ok, questão 5. A gente tem duas bases, B e C, e eu quero a matriz da transformação na base. Então, a gente faz o seguinte esquema. Pega, no caso são 3 vetores, então eu pego T de 1,
T de 1, isso é igual a alfa 1. Se você está com a base o 1, o 2, o 3, então a base do domínio é T de 1, T de 2, T de U3. O ar-condicionado está querendo me congelar de uma vez. Vou desligar, se desliga, né? Então, só para manter. Ok, então você tem a base do domínio é o 1, o 2, o 3. E a base do contra-domínio é V1, V2, V3. Então esse é V1 mais alfa, aqui vai ser o 1, alfa 1, 2. Essa sequência aqui vai pela definição. É a coluna 1, 2, 1 e não 1, 2, que é coluna 1 da matriz. Que é pela definição 2, 1, V2, alfa 3, 1. Então é a coluna 1, está fixando o 1, vezes V3. Aí vem alfa coluna 2, então 1, 2, V1, alfa 2, 2, V2, mais alfa 3, 2, V3. E o terceira coluna, 1, 3, V1, alfa 2, 3, V2, alfa 3, 3, V3. Então, aí você monta esse esquema. Então você tem que calcular as imagens. Quando você calcula a imagem, vai dar vetores. E aí você tem um sistema. Você tem na verdade 3 sistemas. Só que o detalhe é que a matriz dos coeficientes é V1, V2, V3. Ó. É comum. V1, V2, V3 é comum. Então no final você vai ter, quando você monta cada sistema desse, você vai ter a matriz dos coeficientes é V1, V2, V3 nas colunas. E aí para o primeiro sistema você tem esse cara você tem esse cara aqui, T de U1, na coluna. Aliás, é na coluna e não na linha. Então, primeiro sistema você vai ter esse primeiro vetor aqui, T de U1. No segundo sistema você vai trocar por esse. Ao invés de resolver 3 sistemas separados, você resolve os 3 sistemas juntos. É bem parecido com o sistema vetorial que a gente fez da primeira prova, que eram 2 colunas, né? Aqui são 3 colunas. Então tem a primeira coluna, T de U1, T de U2 a segunda coluna e T de U3 terceira coluna. Então você vai montar esse esquema. A base do contradomínio, que a base do contradomínio, vamos chamar de C. Vamos pensar que esses vetores V1, V2, V3 é a base C que é do contradomínio. Então essa matriz aqui, que bota os vetores nas colunas, é a matriz C barra. E aqui é a imagem da base do domínio, nas colunas. Então eu vou chamar de T de B, ou T de B ou T de B barra, não faz muito sentido, não faz muita diferença, porque também essa notação não está muito coerente, mas passa a ideia aí. Então você vai pegar os vetores, calcular as imagens e jogar aqui. Então você vai resolver esse sistema aqui, escalonando até chegar à identidade, e aí isso é possível porque isso é uma base. E aqui vai chegar na resposta. Vou pensar assim. A resposta é a transformação, a matriz da transformação nas bases B e C. Deixa eu ver como é que é a anotação que eu estou usando aqui. Sim, na base B e na base C. Então tem alguns textos aí que usam na base B e na base C. Eu não gosto muito dessa ordem aqui, dessa forma aqui, porque você não tem especificado uma ordem. Quem vem primeiro? É o índice ou é o expoente? Né? O subscrito ou o sobrescrito? Quem vem primeiro? Não tem muita regra para isso. Agora, B, C, apesar de ficar mais desorganizado, mas tem uma ordem aqui, né?
Então, quando você monta esse esquema, por causa do sistema, você monta esse esquema e escalona, você chega na matriz da transformação nas bases B e C. A definição de matriz da transformação é essa matriz alfa aqui, ó. Você coloca isso aqui na coluna, né? Você pega as colunas da matriz e escreve as imagens dos vetores da base na outra base. Então, mas para resolver esse esquema, monta matriz C, matriz da imagens, escalona, pronto, você tem a matriz da transformação. Essa é a questão 5. Acho que a questão 6 já é a que eu vou fazer hoje, mas eu vou fazer um comentário geral aí que eu vou sintetizando as ideias aí também, um pouco mais, né? Determine a expressão da transformação, sabendo que a matriz em relação à base é ok. Então, tem teoria aí, tem teoria no texto 5, 6, questão 6, que relaciona as matrizes da transformação em bases diferentes. Então, se você tem uma base B e muda para uma base B', e tem uma base C e muda para uma base C', então você tem a matriz da transformação nessas duas bases e tem a matriz de transformação nessas duas bases. Se você muda as bases, as matrizes mudam. Então você tem uma relação entre a matriz na base B e C, ela tem alguma relação com a matriz nas bases, a matriz da mesma transformação nas bases B' e C'. Tá? Qual é essa relação? Uma outra conversa. Mas aqui é um pouco mais simples, porque essa matriz, nessa nova base aqui, é a matriz da base canônica. Então a gente vai trabalhar com a base canônica, então não colocamos base aqui, porque é a matriz na base canônica. Então, como que é a fórmula da matriz da transformação na base canônica? Ela é dada por essa fórmula aqui. Ela vai ser a base C barra, então você vai pegar a base C, vai formar a matriz C barra, vai multiplicar pela matriz da transformação nas bases B e C e multiplicar pela matriz B barra, mas não a matriz B barra, mas sim a inversa da matriz B barra. Então esse é o esquema para você encontrar a matriz da transformação nas bases canônicas. E aí com essa matriz na base canônica, você escreve a expressão da matriz. Então se você tem a matriz da transformação nas bases B e C, conhece a base B, C, conhece a base B, aí você monta esse esquema e encontra a matriz nas bases canônicas. E aí com isso é fácil encontrar a expressão. Então é só multiplicar essa matriz resultante, que aí você tem a expressão da transformação. Então eu vou fazer esse exemplo depois, mas vou começar por esse. Então o exemplo, a questão 7, como eu comentei, questão 7, que eu quero fazer pelo menos essas duas hoje, ela é sistema homogêneo. Então, sistema igual a zero, igual a zero, igual a zero. Então, sistema homogêneo, essa eu vou resolver também. Escalonar, escrever a resposta direitinho e encontrar uma base. Aqui a gente vai encontrar uma base para a solução, para o conjunto de solução. Então, se você pega a base, gera o conjunto de solução. E aí encontra a dimensão de S, é a cardinalidade da base, quantidade de vetores na base. Essa é a questão 7. Ok.
Essa questão 8 do modelo tem até um errinho ali, tem um sinal que está trocado no modelo. O que a questão 8 me dá? Então, a questão 8, ela é uma aplicação de um teorema. Você tem o vetor A, você começa com uma lista de vetores, U, V e W. Então, esses vetores são linearmente independentes. Você começa com essa lista aí de vetores linearmente independentes. Agora, depois você gera um vetor A, que é uma combinação desses. Por exemplo, U mais V menos W. Aí você gera um vetor B igual a 2U menos V mais W. E um vetor C igual a U menos 2V mais W. E aí você tem uma matriz. Você tem uma matriz aqui que faz esse trabalho. Então essa matriz, você pode pegar aqui o coeficiente do U. Deixa eu só dar uma olhadinha, ver se a gente vai pegar o coeficiente do U mesmo. O esquema. Sim, são os coeficientes do U. Vou pegar os coeficientes do U, que é 1, 2 e 1. Os coeficientes do V, 1, menos 1 e menos 2. E menos 1, 1 e 1. Então, esses coeficientes formam uma matriz. Esses coeficientes aqui formam uma matriz. Agora, se esses vetores são linearmente independentes, e essa matriz é inversível, então esses vetores A, B e C são linearmente independentes. Então, A, B e C são linearmente independentes, se essa matriz for inversível. Então, se você mudar a matriz, colocar uma matriz inversível aqui, isso aqui vai ser LI. Se você colocar uma matriz não inversível, eles vão ser linearmente dependentes. Então, é equivalente, né? Nesse sentido é equivalente. Tá, então tem um teorema que fala isso. Se essa matriz for inversível, esse conjunto é linearmente independente. Ou seja, eu pego uma base e levo numa base. Pego o conjunto LI e levo no conjunto LI. Ok. Então, essa é a 8. A questão 9, você tem uma transformação linear, e aí você vai verificar se essa transformação é invertível. Então a questão 9, a gente tem um exemplo aí, ó, t de x, y, z. Isso vamos colocar x mais y, y menos z, z mais x mais z, por exemplo. Estou pensando num exemplo aqui, x mais z. Então, quando é que essa transformação é invertível? Você vai olhar para a matriz da transformação nas bases canônicas, que é x, 1x, 1y e 0z. Quando você multiplicar aqui ó, por x, y, z, vai dar 1x mais 1y mais 0z. 0x, 1y menos 1z, 1x, 0y e 1z, por exemplo. Então, essa é a matriz na base canônica. Se essa matriz for inversível, aí você tem uma transformação que é inversível. Por quê? Quando a transformação é inversível, a matriz da inversa é a matriz da transformação, é a inversa da matriz da transformação. Então, se essa matriz for inversível, a matriz da inversa é a inversa dela. E aí você vai montar a matriz da transformação nas bases canônicas e calcular a inversa. Então a 9 resume a isso, calcula a inversa
E aí você monta a expressão da inversa. Ok. Então a 9 resume-se a isso. Calcular, verificar se essa matriz é inversível. Essa matriz aqui, matriz de T, é inversível. Se ela for inversível, a inversa dela é a matriz da transformação. T a menos 1. Essa é a 9 e a 10. Bom, a 10, na verdade, essas últimas questões, elas são as questões mais básicas, né? Que deveriam ser as primeiras aí, porque eu fui adicionando depois, então depois eu vou organizar essa ordem. Então a 10, a gente quer saber se os vetores são linearmente independentes. Então eu tenho um conjunto U, V e W, e eu quero saber se esse conjunto é linearmente independente. Para saber isso, você vai montar um sistema homogêneo, que é x vezes U, mais y vezes V, mais z vezes w igual a 0. Quando você faz essa equação, esse 0 é 0, 0, 0, se for vetores no R3. Esse 0 é uma lista de zeros. Isso aqui é um sistema homogêneo. É um sistema homogêneo. Então, um conjunto de vetores vai ser linearmente independente. Tem um teorema que garante isso, né? Se somente se esses índices só tem uma solução para esses índices, que é a trivial. Então, o sistema homogêneo só tem a solução trivial. Então, só tem a solução x, y, z igual a 0, 0, 0. Então, essa é a maneira de resolver. E a questão 11, só o esquema básico aqui da questão, ela é mais simples ainda. Eu quero encontrar as coordenadas do vetor 4, 8, 3. 4, 8, 3. As coordenadas desse vetor numa base específica. Então a base foi dada, a base B, eu vou chamar só de 1, 2 ou 3. Então você vai encontrar x vezes o 1 mais y vezes o 2 mais z vezes o 3. Então essas são as coordenadas na base B. Você resolve isso aqui, resolve esse sistema, isso aqui é um sistema linear. Aí você resolve esse sistema e você vai encontrar x, y, z, que são as coordenadas do vetor. Então as coordenadas 4, 8 e 3 são as coordenadas da base canônica. E também é a definição do vetor, né? O vetor é o vetor 4, 8, 3. Mas quando você pensa em base, então essas são as coordenadas da base canônica. Quando você pensa em coordenadas na base, isso aqui são as coordenadas da base canônica. Agora, na outra base, na base B, essas são as coordenadas x, y, z. Então, você vai escrever 4, 8, 3 é igual a resposta do sistema, que é x, y, z, na base B. Então, são as novas coordenadas nessa base. Aqui é na base canônica, você não escreve nada. E aqui é na nova base, na base B. Você tem esse esqueminha aí. Então, esse é o esquema básico aí para resolver essas questões, né? Tem uns vídeos mais detalhados para resolver as 5 primeiras e eu vou continuar gravando os vídeos a partir das 6, que é essa daqui.